Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina de Gestão Financeira e Orçamentária. A nossa videoaula, ela tem como objetivo realizar uma revisão dos conteúdos trabalhados na disciplina de Gestão Financeira e Orçamentária. A nossa disciplina, ela foi composta por quatro partes, sendo que na primeira parte nós realizamos uma introdução sobre a administração financeira. Na parte 2, nós conhecemos quais são as decisões financeiras tomadas pelos administradores. Na parte 3, nós fizemos os estudos sobre orçamento empresarial. E na parte 4, nós realizamos os estudos sobre as demonstrações financeiras projetadas. Bom, articulando então os conhecimentos, nós temos que a gestão financeira e orçamentária, ela é baseada em decisões financeiras, ou seja, o administrador financeiro, ele tem como função tomar decisões para que a organização ela maximize seu valor. E entre essas decisões, nós devemos relacionar as decisões de financiamento, as decisões de investimento e a administração de capital de giro, onde para que o administrador ele tome as melhores decisões, é necessário que ele realize o orçamento empresarial e quem vai subsidiar o orçamento empresarial são as demonstrações financeiras projetadas. Então, o que nós podemos observar? Que os conteúdos, na realidade, embora eles foram divididos em partes, os conteúdos, eles são todos articulados. Primeiro, relembrando, finanças corporativas é o estudo do relacionamento entre as decisões de negócios e o valor da empresa, ou seja, o administrador financeiro ele deve tomar decisões que maximize o valor da empresa. Lembrando que nenhuma empresa ela existe para gerar prejuízo, mas sim gerar lucro, gerar retorno aos sócios e os acionistas. Sendo assim, o administrador financeiro é responsável pela tomada de decisões. E essas decisões elas vão se dividir entre decisões de investimento, decisões de financiamento e decisões de administração de capital de giro. Lembrando que as decisões de investimento vão envolver aquelas decisões que são tomadas a longo prazo, como, por exemplo, em infraestrutura, na compra de máquinas, equipamentos, expansão das instalações. As decisões de financiamentos vai envolver o quê? A melhor fonte de captação de recursos, como por exemplo, o administrador ele pode vir optar por captar recursos através dos sócios, de instituições financeiras, ou reutilizar o lucro da empresa. E a administração de capital de giro envolve a gestão dos ativos e passivos circulantes dentro de um determinado período. Isso vai envolver também as políticas de cobrança de clientes, pagamentos de fornecedores. Lembrando que é muito importante que as empresas elas estabeleçam uma política tanto de vendas, de prazos, como também de pagamento. Por quê dessa política? A partir do momento que a organização ela estabelece uma política, ela consegue administrar o seu fluxo financeiro. E isso, consequentemente, vai fazer com que a empresa ela consiga gerar caixa para que ela tenha a capacidade de financiar as suas atividades operacionais. Ou seja, para que ela não precise optar pela captação de recursos em instituições financeiras e, assim, ter dívidas com juros para financiamento das suas atividades operacionais. Como eu já comentei com vocês, inclusive nós também já discutimos a respeito, é muito comum que as organizações realizem esse tipo de ação. No entanto, é importante que a empresa ela se planeje, que ela realize um planejamento financeiro através de um orçamento empresarial e que utilize as demonstrações financeiras projetadas
para que possa subsidiar a sua tomada de decisões. Por quê? Dessa forma, ela consegue verificar qual é o impacto das suas decisões, tanto na sua estrutura patrimonial, através do balanço patrimonial, no seu resultado, através da demonstração de resultado do exercício, e também o impacto que isso vai gerar no seu caixa, através das demonstrações de fluxo de caixa. Dando continuidade, então, na análise de investimento, envolve o orçamento de capital, que é um processo que consiste em avaliar e selecionar aqueles investimentos a longo prazo que sejam mais coerentes com o objetivo da empresa. Ou seja, a empresa ela vai sempre optar pelo investimento que vai o quê? Lhe trazer um maior retorno em relação ao risco. A estrutura de capital, que vai envolver os financiamentos que a empresa obtém, né, ao longo do tempo para financiar os seus investimentos a longo prazo. A estrutura de capital de uma empresa ela vai ser a combinação entre as seguintes questões: quanto a empresa ela deve tomar emprestado, a fonte escolhida, se ela vai afetar o que é o risco da empresa, e quais são as fontes para a obtenção de recursos que são mais baratas, ou seja, que vão representar o menor custo. E a administração de capital de giro, ou então a administração do ativo e do passivo circulante. Lembrando que o ativo e o passivo circulante são aquelas contas que elas vão se realizar dentro de um determinado exercício, tá? Então, os ativos seriam os bens e direitos que vão se realizar no período de um ano, e o passivo serão quem? As obrigações que a empresa ela deve liquidar dentro do período de um ano. O administrador financeiro, para realizar uma boa gestão do capital de giro, ele precisa responder algumas questões. E eu vou fazer essas questões com vocês, mas articulando também os conhecimentos que vocês obteram, por exemplo, na parte 3, que fala de orçamento, e também na parte 4, onde nós falamos das demonstrações financeiras projetadas, tá? Então, a primeira questão é: quanto de caixa e estoque deve ser mantido? Essa pergunta eu consigo responder com o orçamento de vendas, né? Então, em função do volume de vendas que eu estou provisionando para aquele período, eu consigo, por exemplo, realizar uma estimativa do volume de estoque que eu preciso ter. Lembrando que estoque parado, quando eu compro além daquilo que eu vou vender, né, a partir do momento que eu realizei uma compra, eu assumo uma obrigação. Essa obrigação, ela tem dia e hora para ser liquidada. Então, vendendo ou não aquele produto, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser pago, tá? Lembrando que estoque parado é o mesmo que dinheiro parado, né? Recursos financeiros. Uma segunda questão é: devemos vender a crédito, né? Se a resposta for positiva, mas em quais condições? Você tem capital de giro suficiente para financiar essa venda para o seu cliente? Ou você vai precisar realizar o que? Um financiamento para financiar essa venda? Como, por exemplo, nós temos algumas operações bancárias, o vendor. Não sei se vocês conhecem o vendor, mas o vendor é uma linha de crédito no qual eu, enquanto vendedor, compro o crédito do banco a uma taxa, por exemplo, e vendo o quê? Para o meu cliente. Então, eu posso comprar com 1,5 e vender a 2, né? Em função do risco que eu acho que esse cliente, eu acho não, né? A gente acha sapato debaixo da cama na nossa casa. Mas em função do risco, né? Calculado que esse cliente ele pode me oferecer em função de uma possível inadimplência. No entanto, uma operação como essa,
Quem é o responsável pela dívida, caso o cliente não venha pagar os títulos? É a empresa, né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, né, em atrelar essa concessão em função de uma análise de crédito muito bem realizada. Lembram-se do caso das lojas Arapuã, que eu falei na nossa videoaula número 2, né? Da mesma forma como as vendas a prazo fizeram com que ela alavancasse a sua receita, né? Ela também alavancou o quê? A sua inadimplência. Então é muito perigoso, nós devemos tomar muito cuidado com esse tipo de operação, tá? É importante também avaliar, né, qual é o impacto disso na minha demonstração, no meu balanço patrimonial, né, de uma possível venda que eu não vou receber, né, dos meus possíveis inadimplentes, dos meus devedores duvidosos, né, vamos falar assim. Uma terceira questão, como obter financiamento de curto prazo, né, então, eu compro a crédito ou eu tomo empréstimo para realizar esse pagamento à vista? Depende, né, se o desconto que o seu fornecedor te der for maior do que os juros, né, que você vai pagar em função de um empréstimo, legal, né, vale a pena, você tem que ter um retorno. No entanto, se esse desconto ele for menor, não compensa comprar a crédito, né? Só a título de curiosidade, de informação, da mesma forma que nós temos o vendor para o vendedor, nós temos o comprador para o comprador, que é uma modalidade, né, que você é uma modalidade de crédito, uma linha, né, de financiamento, como por exemplo um limite de cheque especial, que todo mundo sabe como funciona, onde eu realizo uma compra, essa compra o meu fornecedor ele recebe à vista e eu pago parcelado, né, com os respectivos juros. No entanto, eu preciso fazer essa análise, né, em função disso. Qual vai ser, né, qual opção é mais vantajosa para a empresa, né? Uma questão importante, né, que eu coloquei e que eu faço questão de ressaltar é que os fornecedores representam uma fonte importante de financiamento, porque é uma venda a prazo, né? E essa venda a prazo, pessoal, na maioria das vezes, ela é acordada sem juros. Então, é muito importante ter esse bom relacionamento, né? Ter um setor de compras, por exemplo, eficiente, que consegue fazer boas negociações, tá? E, em função disso, também obter bons descontos. Então, nós temos um triângulo, né, nas decisões financeiras, que vai envolver o quê? Liquidez, né, retorno e risco. Então, nós devemos o quê? Prezar pelas decisões financeiras que ofereçam maior grau de liquidez, ou seja, ativos que consigam se transformar mais rapidamente em dinheiro, né? Investimentos que possibilitem maior retorno, em contrapartida também um menor risco. Então, esse é um desafio do gestor, né? Por isso que é muito importante que ele tenha uma visão sistêmica, uma visão integrada a respeito das influências, né, no processo decisório dentro da organização. Bom, resumindo nessa primeira parte da nossa disciplina, o administrador financeiro ele busca a realização de investimentos que tenham uma boa liquidez, que sejam capazes de possibilitar a realização com facilidade, ou seja, que ele se transforme em dinheiro, né, de uma forma mais rápida, com um risco aceitável e um retorno suficiente para remunerar o capital investido em níveis adequados e de acordo também com as expectativas dos acionistas, tá? Eu fiz umas flechinhas aqui, né, com relação ao capital investido. Por quê? Lembrem-se sempre, né, nós temos duas opções, né, para obtenção de capital. Capital próprio, né, e o capital de terceiros.
E para subsidiar nessa tomada de decisões, vocês, né, e os administradores também, eles utilizam de ferramentas. E essas ferramentas, gente, elas vão gerar o quê? Informações que vão subsidiar o processo decisório. Como eu sempre faço questão de lembrar, né? Nós nunca tomamos decisões, né, dentro de uma organização com base naquilo que eu acho que pode dar certo. Mas sim, nós tomamos decisões com base em critérios, né? Com base em informações que deem aí um subsídio, né, para a tomada de decisões. Por isso que vocês estudaram na disciplina as ferramentas, né, que são bastante utilizadas nas decisões financeiras, processo orçamentário e as demonstrações financeiras projetadas, né? Então, todas essas ferramentas aqui, elas têm, obviamente, como função subsidiar as decisões de investimentos e financiamentos, tá? E também na gestão do capital de giro, bom? Então, gente, nós vamos iniciar aí a nossa revisão das ferramentas, considerando as decisões de financiamentos, tá, gente? Que vai envolver a estrutura de custos da empresa e as obrigações a serem cumpridas, né? Então, é muito importante que o administrador ele também tenha isso em mente. A partir do momento que eu adquiro um financiamento, né, eu vou ter várias influências dentro da organização. E por isso que lá na parte 4 da disciplina, eu fiz questão de ressaltar que essas decisões financeiras, né, elas vão gerar aí influência de forma dependente, vamos dizer assim, tanto no balanço patrimonial, como na demonstração de resultado do exercício e também na demonstração de fluxo de caixa, tá, gente? Então, por isso que é importante verificar também a capacidade de pagamento da empresa, né? Se a empresa efetivamente possui, né, condições financeiras de cumprir com aquela obrigação. E por isso, né, nós temos aí, quando nós falamos, né, na tomada de capital, então, lembram-se que eu falei, né, agora há pouco, a respeito das opções, né? Então, o administrador ele pode optar tanto pelo capital próprio como pelo capital de terceiros. Ambas opções, elas apresentam vantagens e desvantagens para a empresa. Uma vantagem de utilizar capital próprio, né, é que a empresa ela não afeta o quê? A participação de capital de terceiros. Então, ela não afeta a sua estrutura patrimonial. No entanto, se de um lado ela não afeta a sua estrutura patrimonial, de outro lado, ela também, né, possibilita que, aliás, né, ela também faz com que a empresa, de uma certa forma, né, ela fique ali descapitalizada. Então, se eu tiver uma ocorrência ali no meu capital de giro, por exemplo, e precisar de recursos financeiros no curto prazo, eu não vou ter. E assim como, né, optar por capital de terceiros também pode vir a apresentar vantagens, como a dedução no imposto de renda dos juros, mas também pode vir a apresentar desvantagens, né, como o aumento do risco da empresa, em função da participação de capital de terceiros. Com isso, pessoal, o administrador financeiro ele vai buscar informações das demonstrações contábeis e financeiras. As demonstrações contábeis e financeiras mais importantes, né, são o balanço patrimonial, a DRE e a DFC. A DRE é a demonstração do resultado do exercício, DFC a demonstração de fluxo de caixa
da empresa. É muito importante também ressaltar que cada demonstração ela vai conceder para o administrador uma informação específica, tá? Então, apenas o balanço patrimonial não é suficiente. É necessário também realizar o acompanhamento da demonstração de resultado do exercício. Por quê? O balanço patrimonial ele me traz informações a respeito da estrutura patrimonial da empresa, né? A respeito da sua estrutura. Se ela tem o que? Maior participação de capital de terceiros, capital próprio, qual que é o valor do seu ativo circulante, né? Se ela tem um imobilizado muito alto, por exemplo, o patrimônio líquido da empresa. A demonstração de resultado vai trazer informações relacionadas ao desempenho da empresa. Então, se a empresa ela vem apresentando lucro, se ela vem apresentando prejuízo ao longo do tempo. E a demonstração de fluxo de caixa vai mostrar se a empresa ela possui capacidade de pagamento no curto prazo ou não, né? Como que ela vem administrando o seu capital de giro. Então, as três se complementam. Além disso, é importante também que vocês lembrem-se, né? Que além dessas demonstrações, nós temos as complementares, como, por exemplo, a demonstração de mutação do patrimônio líquido, as notas explicativas, que vêm esclarecer, né, algumas dúvidas que nós podemos ter ao analisar o balanço patrimonial, a DRE e a DFC. Vale ressaltar que as demonstrações, elas possuem o que? Influência entre si. O que isso significa? Por exemplo, quando eu tenho na minha DRE prejuízo, isso vai afetar o que? A estrutura patrimonial da minha empresa. Por quê? Esse prejuízo vai reduzir o patrimônio líquido da minha empresa, né? Ao passo que o lucro vai aumentar o meu patrimônio líquido. A demonstração de fluxo de caixa, ela também gera um impacto no balanço patrimonial. Por quê? Quando a empresa ela não consegue administrar o seu capital de giro de forma eficiente, isso vai fazer com que a empresa ela busque capital de terceiros para pagar suas contas ali no curto prazo. E, consequentemente, isso vai afetar a minha estrutura patrimonial. Por quê? Porque eu vou estar buscando crédito, né? Crédito para que eu possa financiar as minhas atividades operacionais. E a administração de capital de giro ela é importante, pessoal, em todas as organizações. Nas pequenas, médias, grandes, né? Geralmente as pequenas empresas apresentam aí grandes problemas. Por quê? Por conta de uma gestão que muitas vezes ainda não é profissionalizada. Então, isso acaba fazendo com que o administrador ou com que o empreendedor ele tome decisões mais imediatistas. E ele acaba agindo, né, como um apagador de incêndios. Né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, desse termo. Então, ele vive apagando incêndio. No entanto, as médias e grandes empresas, elas já costumam ter aí uma gestão mais profissionalizada, né? Que tem, por exemplo, por rotina, realizar planejamento. Isso é importante, porque geralmente essas empresas utilizam tanto do orçamento empresarial, como das demonstrações financeiras projetadas, para realizar o que? Previsões, né, de como seria o resultado da empresa ou qual o impacto das decisões financeiras tomadas dentro das organizações, tá? Bom, e a administração de capital de giro, ela vai gerar influência tanto na geração de caixa, como também na manutenção das atividades operacionais. Lembrando que em uma indústria, por exemplo, onde eu não tenho estoque, né, eu não consigo produzir. Consequentemente, a minha empresa ela vai parar. E nós sabemos que colaborador parado, né, colaborador que não está em atividade,
ele não vai gerar o que? Ele não vai gerar receita para a empresa. Então, isso vem fazer com que a empresa acabe tendo prejuízo por paradas obrigatórias, né? São paradas que nós dizemos que trazem, que acabam por trazer ineficiência para a empresa. Bom, o capital de giro, gente, dentro de uma empresa, ela vai ser representada pelos itens lá no ativo circulante, tá? E sob, né, o impacto, lógico, do passivo circulante. Então, nós vamos estudar aqui 3 indicadores, que é o capital de giro, o capital de giro líquido e a necessidade de capital de giro, tá? Bom, o capital de giro, ele vai representar o quê? O ativo circulante de uma empresa. Então, eu trouxe aqui o balanço patrimonial para vocês, né? O que nós temos aqui, pessoal? Olha só, eu circulei aqui, né? Deixei em evidência o balanço patrimonial de uma determinada empresa, né? Então, olha a composição do ativo circulante dessa empresa. Ela tem ali o caixa da empresa, os depósitos bancários, os valores que ela tem a receber, né, dos clientes, que seriam as vendas a prazo. Aqui, pessoal, olham só, ó, vejam só, ela tem também uma provisão para devedores duvidosos. Toda empresa, gente, realiza essa provisão, tá? Todas as instituições. Por quê? Porque com base nessa provisão para devedores duvidosos, ela consegue ter uma visão, né, da empresa em determinados cenários. Ela não fica o que presa numa realidade, né, que de repente pode ser que não se concretize. Ela tem também aqui, ó, os estoques, 430 mil, e despesas antecipadas. O que seriam essas despesas antecipadas, gente? São aquelas contas que foram pagas antes do seu vencimento, antes do exercício, tá? Por exemplo, o seguro. Geralmente nós pagamos o seguro da fábrica, né? Se a gente compra um seguro de fábrica, de indústria, por exemplo, nós compramos o seguro com vigência de 1 ano, não é mesmo? Então, aquele valor, né, do seguro é para 1 ano, durante 1 ano. De repente, eu fiz a compra desse seguro no meio do ano. Então, esse seguro ele vai entrar como despesa apenas o valor referente à metade do ano. O outro valor que eu paguei, né, que eu já fiz o pagamento antecipadamente, ele vai ficar como pagamento de despesas antecipadas. É como se fosse um crédito para a empresa dar baixa no período seguinte, tá? Então, ela tem aqui, e esse valor ele é somado no ativo circulante, tá? Olha aqui o total do ativo circulante dessa empresa, 1.324.500. Pessoal, só de olhar aqui que a gente vê, ó, quando a gente olha ativo circulante, né, e passivo circulante, nós já observamos que essa é uma empresa que o ativo circulante é maior que o passivo circulante. Isso significa que é uma empresa que ela não tem o quê? Problemas com capital de giro, ou seja, todas as suas obrigações, né, ali no curto prazo, aliás, para todas as suas obrigações no curto prazo, ela vai ter o quê? Ela vai ter recursos suficientes para pagar, para cumprir, e ainda ela vai ter folga de caixa caso ela precise liquidar uma despesa antecipadamente. O capital de giro líquido, né? Como ele é medido? Como que ele é mensurado? É a relação entre o ativo circulante menos o passivo circulante. Utilizando aqui o mesmo, né, a mesma estrutura, mesma empresa, né? Então, considerando, né, essa empresa, nós temos que o ativo circulante dela é 1.324.500
e o passivo circulante, 950 mil. Calculando o seu capital de giro líquido, né? A empresa ela tem o quê? Um capital de giro líquido de 374.500. Isso significa que o que ela tem é suficiente para cumprir, aliás, o que ela tem no seu ativo circulante, realizável no curto prazo, é suficiente para cumprir com todas as suas obrigações no curto prazo. Então, como interpretar, né, o resultado e as influências? Se for positivo, como eu disse anteriormente, significa uma folga de caixa. Né? Então, indica que a empresa ela tem recursos financeiros suficientes para quitar as suas obrigações. Se for negativo, significa que a empresa apresenta investimentos de longo prazo financiados com dívidas de curto prazo. Né? Então, a empresa ela apresenta o quê? Um aperto no seu índice de liquidez, né, gente? Em função de possuir dívidas cujo vencimento ocorre antes desse retorno. E quando for nulo, significa que o ativo circulante é exatamente igual ao passivo circulante, tá? Então, a empresa ela não vai ter nem sobra e nem caixa, tá? Mas já vamos adiantando que isso é muito difícil de ocorrer, né? O ativo circulante ser exatamente igual ao passivo circulante. Como verificar se uma empresa ela possui necessidade de capital de giro ou não? Então, nós temos um indicador, que é o NCG, né? Necessidade de capital de giro. Como que eu vou calcular isso, gente? Basta reduzir, né, o passivo operacional do ativo operacional. O que é o ativo circulante operacional? É a mesma coisa do ativo circulante. Utilizando aqui o mesmo exemplo, né, nós temos o ativo circulante operacional da empresa é 1.324.500 e o passivo circulante operacional 950 mil. Então, ela tem o quê? Uma necessidade de capital de giro positiva. Isso indica que a empresa ela ainda tem uma folga de caixa que pode ser o quê? Investida em algum projeto que possa lhe gerar renda, né, de acordo com uma análise do administrador, desde que esteja dentro de um risco aceitável pela empresa, tá? Gente, e por que operacional, né? Ativo circulante operacional ou passivo circulante operacional? Porque são contas, né, que elas devem se realizar dentro daquele período, né, daquele exercício. Aqui, né, interpretando os resultados, então, como eu disse anteriormente, se for positivo, a empresa ela tem o que? Sobra de capital de giro e ela pode reinvestir esse dinheiro, né? Se for negativo, ela não tem ali recursos financeiros suficientes para cumprir as suas obrigações, tá? Então, pode indicar que ela vai precisar, por exemplo, de capital de terceiros. Então, vocês, né, por exemplo, enquanto investidores, ao analisar, né, uma empresa, ou então como administradores, ao realizar uma análise de crédito, é importante que vocês avaliem o quê? O balanço patrimonial da empresa. E verifique se a empresa ela possui, por exemplo, capacidade de pagamento através do cálculo do capital de giro líquido dessa empresa, né? Porque se por acaso ela tiver aí uma relação negativa, pode ser que você seja o devedor que ela deixe de pagar, né? Que pode acontecer. Então, aqui, né, interpretando os resultados, é que eu falei antecipadamente, né, pessoal? Bom, e qual é a influência do ciclo financeiro, né, dentro deste processo? Gente, qual seria o fluxo financeiro ideal para uma empresa, né? O ideal seria que ela realizasse a compra de estoques, que ela vendesse o seu produto, que ela recebesse
e que ela pagasse o que? O fornecedor. Seria lindo se fosse assim, na verdade. No entanto, como funciona, né? Frequentemente, as coisas funcionam de uma forma bem diferente. Primeiro, a empresa ela compra, depois ela paga o fornecedor, só depois que ela vende e aí que ela vai receber. Né? Então, na maioria das empresas ocorre dessa forma. Mas é possível ter uma relação, né, que nós consideramos o ideal? Sim. Como? Com a definição de políticas, né? Então, uma empresa que ela não tem política, infelizmente, acaba ficando difícil, né, de possibilitar que ela faça essa gestão do seu capital de giro e do seu ciclo financeiro. E quando a empresa ela precisa, então, né, de buscar capital, né? Então, ela tem aí 3 grandes alternativas. Primeiro, ela pode utilizar o quê? Recursos oriundos dos seus lucros, né, durante o exercício social. Ela pode optar por empréstimos e financiamentos e realizar o pagamento de juros. Ou ela também pode optar pela aplicação de recursos financeiros dos sócios e acionistas, tá? Qual a melhor alternativa? Aquela que oferecer a melhor vantagem para a empresa. Lembrando que não existe uma regra. Cada empresa é uma, em função disso, as análises também, elas são diferentes. Quando uma empresa, então, ela opta pela utilização de capital de terceiros, acontece aquilo o que nós chamamos de alavancagem financeira, que é a substituição de capital próprio por dívida a longo prazo. A alavancagem financeira, ela pode aumentar o retorno dos proprietários, porque entende-se que quando eu faço um investimento, eu também estou elevando a capacidade da minha empresa, por exemplo, capacidade produtiva. Se de um lado aumenta-se a capacidade produtiva, aumenta-se a venda, aumentam-se as vendas e, consequentemente, o lucro. Do outro lado, nós podemos também ter como consequência o aumento do risco da empresa, pela utilização de capital de terceiros, pagamento de juros, né, e a mudança na sua estrutura patrimonial. E quais são os efeitos da alavancagem financeira numa empresa? Uma empresa financeiramente alavancada, ela possui capital de terceiros, financiando seus ativos. E quanto mais endividada, maior é a sua alavancagem financeira, considerando o custo de capital de terceiros. Considerando que o custo de capital de terceiros será menor do que o retorno obtido. Então, quanto maior a alavancagem, maior o endividamento. A alavancagem financeira, ela não está associada apenas com a utilização de capital de terceiros, mas também com o retorno que a empresa tem em consequência da utilização de capital de terceiros. Então, quando que é interessante optar pelo capital de terceiros? Sempre que houver oportunidades de investimento dos recursos capazes de produzir um retorno superior ao custo da dívida, né? Então, quando o meu investimento for gerar maior retorno, maior lucro, maior rendimento do que os juros, por exemplo, tá? Aí, nesse caso, nós temos o quê? Eu tomo um capital emprestado, mas eu gero uma receita, um lucro maior do que os juros que eu vou pagar e, consequentemente, eu ainda tenho o quê? Tenho receita, eu ainda tenho retorno. Como que nós podemos calcular a alavancagem financeira? Bom, a alavancagem financeira, ela é dada pelo GAF, que é o grau de alavancagem financeira, que pode ser calculada de 2 formas. Primeira, pela variação do lucro líquido, dividida pela variação do lucro operacional, ou então, o lucro operacional dividido pelo lucro operacional menos as despesas financeiras. Vamos ver então um exemplo.
né? Então, eu trouxe aqui uma DRE, uma demonstração de resultado do exercício projetada, onde eu tenho 3 cenários, o pessimista, o mais provável e o otimista. Vamos fazer, então, um cálculo da alavancagem financeira utilizando esta estrutura. Partindo, então, deste exemplo, nós vamos considerar a variação do lucro líquido, que são esses valores que eu estou apontando, considerando o cenário mais provável para o otimista. Então, nós tivemos uma variação de 36,17%. E a variação do lucro operacional, que é o LAGIR, que é o lucro antes dos juros e imposto de renda, onde nós tivemos uma variação de 32,08%. Quando nós dividimos 36,17% por 32,08%, nós temos um resultado de 1,13%. Como interpretar, então, a alavancagem financeira? Quando o GAF ele for igual a 1, significa que a alavancagem financeira é nula, ou seja, não houve. Quando ele for maior que 1, significa que a alavancagem financeira é favorável, ou seja, o capital de terceiros está contribuindo para gerar retorno adicional em favor do acionista. Ou seja, eu estou utilizando o capital de terceiro, no entanto, isso está gerando retorno. E quando o GAF, ele for menor que 1, significa que a alavancagem financeira é desfavorável, ou seja, o capital de terceiro está consumindo o patrimônio líquido. Então, isso indica que os juros podem estar consumindo o lucro da empresa. Então, isso não está sendo o quê? Interessante. No caso do nosso exemplo, nós observamos que a alavancagem financeira foi maior que 1. Então, neste caso, foi favorável. Então, uma análise através de uma demonstração de resultado projetada pode ser bastante eficiente, para um gestor na tomada de decisões. Dando continuidade, então, nós vamos começar a utilizar o quê? Alguns índices para avaliação do desempenho financeiro e a influência da alavancagem operacional. Para isso, nós vamos estudar 3 importantes indicadores: o ROI, o ROA e o ROIC. Bom, vamos iniciar pelo ROI. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI, ele representa o quanto a empresa gera de lucro em função do capital próprio investido. E ele pode ser calculado através da seguinte forma. Então, o ROI é igual ao lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, vamos considerar aqui a seguinte situação. Então, determinada empresa, ela apresenta como resultado em suas demonstrações financeiras os seguintes valores: ativo e passivo, 574.200, patrimônio líquido, 320.300, lucro líquido após o imposto de renda, 59.300, o lucro operacional líquido, 73.428 e as vendas líquidas, 2.276.000. Considerando estes valores, vamos então calcular o ROI. Então, nós temos que o ROI é igual ao lucro líquido. Vamos começar substituindo a fórmula. Então, o lucro líquido da empresa, após o imposto de renda, 59.300, dividido pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido, 320.300. Quando eu divido 59.300 por 320.300, eu tenho o resultado de 0,1851. O ROI é dado em percentual, multiplicado por 100 é igual a 18,1%.
51%. Vamos, então, interpretar os resultados. O ROI, com o resultado de 18,51%, indica que os acionistas obtiveram um retorno de 200,51% sobre o capital investido, ou seja, para cada R$1 aplicado, obteve-se 18 centavos, aproximadamente 18 centavos de retorno. Qual a relação? Quanto maior o ROI, melhor. Quando nós realizamos um desdobramento do ROI, ou seja, quais são os componentes do ROI, o que nós temos? Que o ROI ele é composto pela rentabilidade das vendas e pelo giro do patrimônio líquido. Então, quanto maior a rentabilidade das minhas vendas, maior vai ser o meu ROI. Agora vamos estudar o ROA. O ROA é o retorno sobre o ativo. Ele representa o quanto a empresa gera de lucro líquido em função do seu total de ativos, ou seja, quanto a empresa gera de lucro a cada real investido nos ativos. O ROA ele pode ser calculado através da seguinte fórmula. O ROA é igual ao lucro líquido dividido pelo ativo. Nós vamos considerar ainda os mesmos valores considerados anteriormente. Então, vamos calcular o ROA. Se o ROA é igual ao lucro líquido dividido pelo ativo, basta substituir os valores. O lucro líquido é igual a 59.300 e o ativo 574.200. Quando eu divido 59.300 por 574.200, eu tenho um resultado de 0,1033. Como o ROA é dado em percentual, multiplicado por 100, eu tenho um ROA de 10,32. Agora, nós vamos conhecer o ROIC, né? O ROIC é o retorno sobre o capital investido. Para contornar os efeitos de distorções que a alavancagem financeira ela exerce sobre o ROI e sobre o ROA, recomenda-se calcular o retorno sobre o capital investido. E o ROIC nós podemos calcular através da seguinte expressão. O ROIC é igual ao lucro operacional líquido dividido pelo investimento. Nós vamos considerar ainda os mesmos valores considerados anteriormente. Lembram-se que o valor do ativo e do passivo era igual a 574.200, mas nós não tínhamos essa composição patrimonial, certo? Então, as contas que compõem esse valor são passivo de funcionamento, que seriam os salários a pagar, fornecedores e impostos, 58.300, os empréstimos e financiamentos, no valor de 195.600, e o patrimônio líquido, 320.300. Então, de acordo com os dados anteriormente apresentados, nós temos que o lucro operacional líquido é igual a 73.428. Agora, nós precisamos descobrir o valor do investimento. Neste caso, a composição do investimento, ele se dá através da relação entre o patrimônio líquido, que é o capital próprio, e o passivo oneroso, que são os investimentos. Aliás, os investimentos através de capital de terceiro, empréstimos e financiamentos. O patrimônio líquido é igual a 320.300 e o passivo oneroso 195.600. Nós temos então que o investimento é igual a 515.900. Substituindo ainda então os valores, nós temos que o lucro operacional líquido é igual a 73.428 e o investimento 515.900. Dividindo 73.428 por 515.900, nós temos o valor de 0,1423. O ROI que é dado em percentual, então nós multiplicamos
por 100. Então, nós temos um valor de ROI que é igual a 14,23%. Vamos interpretar, então, o ROIC. O ROIC, ele vai representar de forma mais efetiva o retorno do capital investido, permitindo que se compare o ganho sobre o capital investido com o custo de oportunidade das fontes de financiamento. Como isso? Então, nós temos que o ROIC, o retorno do capital próprio investido nos ativos, foi igual a 14,23%. E o ROI, que é o retorno sobre o capital próprio, 18,51%. Sendo assim, o retorno ao acionista é medido pela diferença entre o ROIC e o custo da dívida, o ROI, ainda obteve-se um retorno de 4,28%. Então, é importante observar que o retorno do acionista, o ROI, que nós tivemos um valor igual a 18,51%, é maior do que o retorno sobre o investimento, o ROIC, que no caso foi 14,23%, indicando então um ganho de capital próprio proveniente não somente do capital investido nos ativos, como também do custo financeiro mais barato do capital de terceiros, que são as dívidas onerosas, em relação ao retorno oferido do investimento desses recursos, ou seja, o retorno que foi mensurado. Como nós podemos dizer? Em outras palavras, o custo da dívida é menor que o ROIC, certo? Sendo assim, a diferença que nós podemos observar, ela foi então creditada ao acionista. Na prática, né? Qual a importância da análise do ROIC antes de investir? Então, eu estou indicando aqui uma leitura para vocês. Vocês podem acessar através deste endereço. Dando continuidade, então, nós vamos conhecer as técnicas mais utilizadas para avaliação de investimentos. VPL, a TIR e o Payback. Vamos iniciar, então, pelo VPL, que nada mais é que a soma de todas as entradas e saídas de caixas projetadas, descontadas, ou seja, eu trago essas entradas, cada uma delas pelo custo de capital, também chamado, então, custo de capital também é o quê? Denominado de taxa mínima de atratividade, tá? Para uma mesma data, onde foi convencionada como data zero. O VPL, então, ele procura responder a seguinte pergunta: qual o valor de hoje dos fluxos de entradas e saídas? Para isso, o VPL ele pode ser calculado através da seguinte fórmula. O VPL ele é igual ao fluxo de caixa inicial, mais o fluxo de caixa, as entradas, né, dividido por 1, mais a taxa elevada ao período. Eu vou fazer isso quantas vezes forem necessárias, em função do fluxo de caixa apresentado pelo exercício. Então, vamos ver um exemplo. Suponha um determinado projeto que ele teve um investimento inicial de 50 mil reais, a entrada no período 1 foi de 20 mil, no período 2 de 10, no período 3 de 10, no período 4 de 15, no período 5 de 15. Então, basta aplicar a fórmula. Então, nós vamos aplicar a fórmula. Observem que a entrada nós vamos lançar com valor negativo, porque houve uma saída de caixa. Então,
aplicando a fórmula, nós vamos primeiro resolver, né, essa operação. Nesse caso aqui, como é o período 1 na matemática, quando é 1, não tem nada, né? Então, 1 mais 0,1 igual a 1,1. Aqui, primeiro, eu vou fazer o quê? O que está dentro do parênteses. 1 mais 0,1 é igual a 1,1 elevado a uma potência de 2, que é igual a 1,21. Então, nós vamos fazer isso para todos os casos. Depois, basta resolver as divisões. Então, 20.000 dividido por 1,1 é igual a 18.181,82 centavos. Então, nós vamos fazer isso para todos os casos. E depois, nós vamos realizar o quê? Somas, a operação matemática. Então, aqui eu tive uma saída de 50.000 e todas as minhas entradas trazidas para uma data zero no valor de 53.518. Então, eu tive um VPL de 3.518. Interpretando o resultado, quando o VPL for positivo, significa que o projeto ele vai gerar um ganho financeiro. Quando for negativo, significa que esse projeto ele vai trazer uma perda financeira. Quando for igual a zero, significa que não haverá nem ganho e nem perda. No caso do nosso exemplo, nós tivemos um VPL positivo. Isso indica que este investimento, através do VPL, pode apresentar um ganho financeiro para a empresa. Agora, nós vamos conhecer o método da taxa interna de retorno. Então, a taxa interna de retorno, ou a TIR, significa calcular a taxa efetiva de rentabilidade de um projeto. A TIR é a taxa que zera o VPL. O valor encontrado para a TIR deve ser comparado com a taxa mínima de atratividade, podendo apresentar 3 conclusões diferentes. Então, uma TIR maior que a taxa mínima de atratividade significa que a rentabilidade desse projeto é maior que o mínimo estabelecido pela empresa, ou seja, maior que a taxa mínima de atratividade. Então, isso significa o quê? Um ganho financeiro. A TIR menor que a taxa mínima de atratividade vai indicar que a rentabilidade do projeto é menor que o mínimo estabelecido por essa empresa. Então, a aprovação dessa alternativa vai significar o quê? Uma perda financeira para a empresa. A TIR igual à taxa mínima de atratividade significa que a rentabilidade efetiva da alternativa em estudo, ou seja, é igual à taxa mínima desejada. Neste caso, sua aprovação não vai gerar o quê? Nem ganho e nem perda financeira. Com relação ao cálculo da TIR, o cálculo da TIR é um pouco mais complicado, porque ele é feito quando ele é feito manualmente, ele é realizado com base em tentativa e erro, né? Com relação à expressão, é muito parecida com a expressão utilizada para calcular o VPL. Então, a TIR é igual ao fluxo de caixa inicial, somadas as entradas de caixa, os fluxos de caixa, dividido por 1 mais a taxa elevado ao período. Então, nós vamos aplicar, né, de acordo com o fluxo de caixa apresentado. Para isso, nós vamos considerar as seguintes informações. Então, só para deixar claro, como é por base, nós realizamos o cálculo da TIR por base em tentativa e erro. Primeiro, nós vamos simular aí uma entrada com uma taxa de 5%. Então, nós temos que o investimento inicial de R$20.000, onde no período 1 eu tive uma entrada de 7.000, período 2
de 8, no período 3, uma entrada de 9.000. Substituindo, então, os dados. Então, nós vamos substituir, assim como nós fizemos no VPL, a saída de 20.000, sinal negativo, lembrem-se disso. Vou substituir os dados, lembrando que é uma taxa de 5%. Para aplicar na fórmula, eu vou transformar esse número que tem percentual em decimal. Para isso, basta fazer 5 dividido por 100, que é igual a 0,05. Vou fazer isso em todas as ocasiões. Resolver primeiro o que está dentro do parênteses, posteriormente a potência. Depois eu faço o quê? As divisões, né? Então, vou fazer isso para todas as operações. Vocês podem ir fazendo na calculadora de vocês para conferir os resultados. Então, nesse caso, eu tenho uma TIR de R$ 1.698, né? O que nós podemos identificar aqui? Que a TIR, nesse caso, ela não se igualou a zero. Então, isso significa que nós não encontramos a taxa correta. Então, a taxa ainda maior. Na segunda tentativa, eu já utilizei uma taxa de 9,28, tá? Para uma taxa de 9,28, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Eu cheguei numa TIR de 1,15. Então, quase cheguei no resultado desejado, talvez por conta de algum arredondamento. Então, o mais indicado é calcular a TIR pela HP12C. Agora, nós vamos utilizar o payback, tá? Então, o payback, ele também é conhecido como prazo de retorno, né? Então, ele vai representar o tempo que será necessário para recuperar um determinado investimento. Para isso, basta acumular todas as entradas líquidas de caixa até chegar ao investimento inicial. Nós calculamos o payback através da seguinte expressão. Payback é igual ao investimento inicial dividido pelo fluxo de caixa. Então, vamos considerar a seguinte situação. O administrador financeiro de determinada empresa pretende realizar um investimento no valor de 100.000. Este investimento irá gerar fluxos de caixa no valor de 20.000 anuais. Com base nesses dados, qual o período do payback? Né? Então, basta substituir o investimento inicial, R$100.000, dividido pelo fluxo de caixa, 20. Então, esse investimento será recuperado no prazo de 5 anos. É claro que o payback é um indicador limitado, que ele não traz o que? Informações, por exemplo, a respeito do dinheiro no tempo. No entanto, né, quando o investidor tiver uma limitação de tempo, por exemplo, pelo qual ele deseja obter o retorno desse capital, o payback é um indicador, né, uma ferramenta que vai trazer essa informação. Nós vamos, então, ficando por aqui, né? Essa é a nossa videoaula de revisão. E nos vemos na web de dúvidas. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.